E a CID? Porque eu gosto muito do nome CID. Significa... Não, sério, não é o nome, a pessoa CID. É que CID é Cid não contribuição... era o cara da Era do Gelo? Também. Ah, é Mas além disso, Lembrei disso significa contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Como é que é? Repete. Contribuição. É que geralmente dão nomes bonitos para impostos, né? Aham, Não sei o sim. que é social, não sei o que da seguridade. Então, são sempre nomes bonitos, mas a CID é sincera. Ela mostra uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Ou seja, a gente vai intervir aqui. Por que eles fazem isso? A gente tinha a Petrobras como monopólio até mais ou menos ali 97, o ano 2000, e isso depois caiu ao longo do tempo. Mas ela, mesmo assim, os concorrentes não entraram, né, no mercado brasileiro. A gente tem concorrência muito grande em, por exemplo, exploração e produção, mas em refino não. Agora que a Petrobras está começando a vender as suas refinarias e está no processo de desinvestimento, já tem a primeira refinaria totalmente privatizada, que é a lá da Bahia, né, que já está pelo Fundo Mubadala. Mas ela ainda tem um monopólio, então essa CID é meio que para controlar esse domínio e não deixar a prática de preços a qualquer domínio do monopólio Petrobras, vamos dizer assim. Mas, No fundo, Eles têm o mesmo, imposto, assim, o mesmo é objetivo. o mesmo objetivo aumentar a no arrecadação. final. Eu não sei se está acontecendo sempre isso, mas, por exemplo, quando a gasolina aumenta, o pessoal fala, pô, vou usar álcool, mas o álcool aumenta também. O pessoal fala, pô, caramba, o álcool também aumentou. Até na época da Dilma, eu lembro que além de quase quebrar a Petrobras, ela também quebrou o setor sucroalcooleiro. Porque na hora que o combustível ia aumentar, ela falou, não vai aumentar Genial, não, vamos hein? congelar o... Ela conseguiu fazer dois Ela pelo preço de um. Rapaz, Foi incrível. sempre Na hora que o brilhante. combustível ia aumentar, a gasolina aumentando, o pessoal ia começar a usar álcool. Só que ela segurou o preço do combustível, a Petrobras foi sofrendo, comprando lá fora para revender por um preço mais baixo Internamente. aqui. E se a gasolina estava com preço mais baixo, ninguém estava usando álcool. Então, na hora que o setor sucroalcooleiro ia brilhar, ele também ficou lá embaixo. Perfeito. Né? Ele quebrou. Só que agora, por exemplo, com a gasolina subindo, o pessoal deveria procurar mais o álcool. Só que o álcool também está subindo de preço. Perfeito. Só que o que eu li é que essa CID, ela serve para isso. Se, por exemplo, o combustível cair demais de preço, que é muito raro de Fazer acontecer, um controle. eles aumentam a CID para deixar a gasolina não tão barata para não afetar o setor sucroalcooleiro. Ou seja, o governo está escolhendo assim, não pode Agora se for esse, cair, não pode cair tão rápido. Se for subir, você diminui. Eles fazem um controle com os impostos. Ou seja, a mão invisível não funciona nesse Não, caso. é uma mão peluda. Metendo ali e Bem Agora- visível. Oferta e demanda que se exploda. não Agora, quer saber. é importante a gente ressaltar, olha como uma intervenção lá atrás, 2014, Gera 2015, você outros. pode prejudicar a eficiência do país no médio e longo prazo. Porque, poxa, quando era a hora do setor sucroalcooleiro brilhar, você foi lá e o quê? Prejudicou. Imagina o empresário que pegou seu capital e investiu pesado para começar a se beneficiar desse aumento do preço da gasolina. Opa, tem um produto aqui mais competitivo. Ele viu, cara, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele falou, cara, acabou. Não voltou. Não voltou R$1 do que eu coloquei. Quebrou, saiu do ramo. Quando que esse cara vai pensar novamente em voltar para esse setor? Sendo que sempre quando ele fala assim, olha, eu posso ser beneficiado. Não. O governo vai dar um jeito aqui de, cara, prejudicar. Né? Então, você intervir muitas vezes não é só o problema financeiro, momentâneo. Né? Você pode causar um problema estrutural, em termos de eficiência a médio e longo prazo. É isso que a gente tem sempre que lembrar. Não, porque você está mostrando para o mercado que, olha, toda hora eu vou meter a mão. Sim. Como é que aquele empresário, e nesse setor, que é um setor intensivo em capital, de investimentos de longo prazo, você investe agora para colher depois de alguns anos, como é que ele vai ter segurança de que realmente ele vai ter o retorno planejado agora? Se é impossível calcular esse retorno, já que toda hora o governo está metendo a mão. Perfeito. E não só metendo a mão dessa forma, porque há sempre proposta, a gente está em ano de eleição, e já tem muita gente falando, eu faria não sei o que combustível, eu faria não sei o que lá, eu colocaria o preço mais baixo, mas as ações vão cair, o governo vai comprar tudo. Tem as propostas assim. Então era isso que eu ia Não, dizer setor complicado. sobre as pessoas falam, eu quero então pagar menos na gasolina, escolher isso. No final das contas, quando você escolhe isso, você está beneficiando os políticos, na minha opinião, porque os caras estão, né, de alguma forma, fazendo ações e aí ganhando pontos com a população, que no final das contas é a gente que está pagando de Exato. todos os jeitos. Então era isso que eu ia finalizar lá na questão, Naquele- aquela hora que eu boa. comecei.